Boa noite, José Cláudio, tudo bom? Boa noite, irmão. Boa noite, irmã, tudo bem? Tudo, irmão. Tudo bem, graças ao Senhor. E as crianças? Estão aqui bagunçando. Cadê como é? Giz. A Gi, a Gi Lembrei, acabou de sair do banho. A Gi acabou de sair do lembrei. banho e tá vindo já. Ah, diga que eu Tá, tô com tá tipo... saudade. Não vejo a hora de Deus preparar para a gente se reunir, né? Mas deixa Ah, acabar, sim. aliviar um pouco essa pandemia aí, essa variante que tá doida aí, perturbada. Já tá mais tranquilo, graças ao Senhor, né? Mais ou Mas, menos. é, perfeito é só com o Senhor, né? É. Aqui a Mas tudo gente vai ter essas aflições aí. é Mas o verdade. Senhor nos guarda, o Senhor nos guarda com certeza. É verdade, irmão. Graças ao Senhor que a gente pode se comunicar, né? Assistir as lives e poder Sim, participar. Isso é importante. Estar com o verdade, Senhor é muito importante. O mais importante é estar com Ele. com certeza. Então tá bom, dá um abraço nas meninas, um cheiro nas meninas, um cheiro na Gi. Obrigado, irmã. Mandar um abraço para todo mundo aí. Família é grande, né? Graças ao Senhor. Mandar um abraço para todo mundo. Verdade, Deus abençoe, amém. Darei. Boa noite, irmãos. Boa noite, Aline. Tudo bom?
Boa noite, irmãos. Vamos começar então. Deixa eu ver quem está aqui. Algum varão pode dar graça para a gente começar? Vamos agradecer, irmãos. Bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças, primeiramente pelo teu Filho, te damos graças pela tua obra perfeita, te damos graças pelo descanso que podemos ter hoje em ti. Nós te agradecemos pela graça que o Senhor nos deste, te damos graças por todos os privilégios que temos hoje desfrutado. Senhor, nós te agradecemos por essa forma de reunião. O Senhor nos concede nesse momento difícil em que estamos vivendo. Te damos graças por esse momento, Senhor, que podemos abrir a tua palavra, aprender de ti, sermos exortados, edificados e consolados. E lembramos aqui também dos irmãos que ainda vão estar conosco, os que não vão poder estar conosco. Que o Senhor possa dar tudo o que seja necessário às suas vidas. Senhor, nós pedimos a direção do teu Espírito e que tudo seja conforme a tua vontade e que possa ser de bênção para nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, eu vou estar colocando aqui na tela. Hoje a gente vai estar lendo o Evangelho de João, capítulo 18. Algum irmão quer ler? Irmãos, então vou estar lendo, tá? Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a
e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha Perdão, irmãos. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram. O que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para... Desculpa, irmãos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus, e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-no tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci
e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou aos judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador.
Essa passagem que nós estamos lendo hoje, né? Ela é descrita nos 4 evangelhos, cada um conforme o seu caráter, né? E esse que nós estamos lendo hoje sendo o Evangelho de João, tem o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, né? Então, acredito que por isso nós vemos aqui nos primeiros versículos que não, diferente dos outros evangelhos, não demonstram a sua total angústia nesse momento, né? Que sim, ele estava passando, mas como o evangelho tem do caráter do Senhor como Deus, não, pelo menos não demonstra aqui, né, nos primeiros versículos. Igual é mostrado nos outros, né, nos outros evangelhos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. Ele tem uma descrição da agonia, né, da aflição do Senhor por estar recebendo ali, né, todo o conhecimento do cálice, né, que ele havia que não iria passar por ele, né, ele iria tomar desse cálice. Então ele tem grande angústia, mas porém aqui nesses primeiros versículos de João não tem, né, não mostra. Logo o versículo 2 já começa a falar de Judas, né, que o traíra, que ele também sabia do lugar, né, como diz aqui, Judas que o traía, também conhecia aquele lugar, e Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. E aí no terceiro já fala de Judas indo até esse local, né. E no 4, né, já fala que o Senhor, né, sabendo pois Jesus todas as coisas, esse acho que descreve bem, né, esse caráter desse evangelho, né, que é a figura do Senhor Jesus Cristo como Deus, né, todo esse poder já manifestado mesmo estando em carne, ele já sabia, ele adiantou-se, né, adiantou-se e disse: a quem buscais. Então é interessante a gente entender isso, né, o caráter do evangelho e a forma como o Senhor aqui, né, pela sua palavra inspirada nos mostra o caráter do Senhor como Deus nesse momento, né? Sendo filho de Deus, filho do homem, passando por isso, né, já sabendo de todas as coisas, sobre ele haviam de vir, né? Ele já sabia o que iria acontecer e se adianta, né? Então é só essa introdução, né, queria trazer até aqui. Irmãos, esse capítulo 18 é muito marcante também, e pode dizer a verdade, o significado dele, ele é carregado de emoções e poder, obediência a Deus, coisas maravilhosas que só o Senhor Jesus podia fazer. Nós vamos dar uma olhadinha no versículo 26 do capítulo 17. É o último capítulo, ou melhor,
é o antecessor do capítulo 18, no versículo 26. Então o Senhor disse, e ele, na oração que ele fez, muito gloriosa, né? E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, essa parte é como alguém, né, que deu um grande ensinamento, e nesse momento, desse versículo 26 do capítulo 17, é onde esse professor muito rico, ele fechou o livro e ali ele encerrou todo o adestramento que ele tinha para fazer, porque a partir daquele momento ele ia mesmo, o Senhor Jesus, ele ia para aquele caminho brutal que lhe aguardava, né? Então, são muito importante essa parte, que nós entramos já no capítulo 18, onde ele atravessa o rio, né? E vai orar. E depois tem aí no seguinte, no versículo 3, tendo Judas recebido a corte de oficiais, isso aí já era todo dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Então já era o que estava orquestrado, né, pelo plano maligno, mas esse plano ele ia morrer na praia, vamos dizer assim, porque não tinha nem o significado, a gente pode dizer que tinha até, né, o plano que os fariseus queriam, mas o efeito dele não ia ser inócuo, não ia ter condição nenhuma, que o Senhor lhe precisaria passar por isso para que se cumprisse todas as profecias e também o seu grande amor por todos aqueles que haveriam de crer, né? Aí depois, quando ele passa por esse processo aqui, quando perguntam, né? Quando ele mesmo pergunta, a quem buscais, no versículo, responder a Jesus Nazareno, o versículo 4, e como está aí, né? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traí, estava também com eles. E quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. E depois também, o irmão já leu isso, claro, né? Mas a gente só está recapitulando. Aí, novamente, né, ele pergunta e depois ele responde, já vos disse que sou eu. Se, pois, mesmo buscai a mim, deixai ir estes, né, que eram os discípulos dele, né? Aí, no versículo 9, irmãos, coisa linda, maravilhosa, que para nós isso aí também é muito emocionante. Para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Irmão, isso circunda todos nós, essa palavra. Esse versículo 9, ele faz um contorno em todos nós que aqui estamos, nossos demais irmãos, ao longo do nosso território nacional, no mundo, e assim vai se cumprir, como ele está dizendo, para cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles se perdi. Na verdade, irmão, esse versículo também, o significado dele, literal, ele está falando dos discípulos que estavam com eles, em função dos militares que
queriam prendê-lo, né? Então, ele já disse isso porque eles não tinham nada a ver. Ele que ia passar pelo processo, simplesmente ele e mais ninguém, né? Então, ele disse essas palavras, mas isso se estendeu até nós e há muitos ainda que vão chegar, né, aos seus pés, vão aceitar, né, a sua palavra, confiar na sua verdade, entregar o seu coração para ele, pela fé que ele mesmo vai colocar nos corações, né? É emocionante demais, viu, irmãos? Eu, às vezes, eu não consigo nem falar, né? Me perdoam, mas... Então, essa parte que estava do último versículo, né? Que ele falou com o Pai acerca de: fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Entendeu? Olha, irmãos, isso, irmão, é 26. Vou ler mais uma vez, que isso é muito lindo também. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, essa é a função do amor do Senhor Jesus para conosco. Essa promessa dele fiel. Olha, eu não sei mais o que dizer, irmão, sinceramente. A gente se emociona, viu? Pulando lá para o 9, complementando esse versículo aí, 9 do nosso capítulo. Por favor, irmão. Para cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Está aí, irmãos. Isso é o que nós temos de principal na nossa vida, nós que já cremos, né? Oramos para aqueles que ainda hão de crer, que o Senhor vai fazer uma obra, seja nossos familiares, nossos amigos, aquele que trabalha conosco, aquele que faz parte da nossa família, e que essa palavra possa também circundar todos esses que hão de estar com o Senhor e que não deve demorar muito, né? Essa parte é muito maravilhosa. Creio que os irmãos têm muita coisa linda para dizer acerca do que vem mais para frente, porque aí, como, né, é o caminho brutal que ele tinha que pegar e seguir. Porque uma vez que ele, como se ele estivesse numa sala de aula, ele fechou o livro e se despediu. Porque a partir desse momento, ele vai começar os momentos de dor e que vai lhe dar uma grande vitória sobre o pecado, sobre a maldade, sobre a miséria, sobre todas as coisas, para que se cumpra o que ele acabou de dizer nesse versículo 9. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Só até aqui, irmãos, já não dá para falar mais. Boa noite, irmãos. Me ouvem? Sim, irmão. Beleza. Tá bom, então. Estava prestando atenção, né, nas maravilhas que os irmãos estavam explanando aí. Realmente emociona esse amor que o Senhor tem por nós, né? E o irmão Getúlio também já comentou um pouco dessa característica do Evangelho. Eu acabei observando
uma coisa interessante aqui, né, com relação aos outros evangelhos, e como o irmão Getúlio já explicou, né, por conta da característica peculiar desse evangelho de João, que apresenta o Senhor Jesus como Deus, né? Ele é o verdadeiro Deus, nós sabemos disso aí, né? Então, mais ainda um pouquinho nesse trecho que o irmão acabou de comentar também, né? Só para corroborar aí, do versículo 4 ao 9 do nosso capítulo, né? Não, desculpe, irmãos, do versículo 3 ao 9, né? Do nosso capítulo. Vamos fazer uma leitura novamente? Está dizendo: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus de todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Né? Jesus se adiantou e perguntou: a quem vocês estão buscando? Quem é de interesse de vocês? Nós sabemos que era ele, né? Pelos fatos. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Jesus falou: sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra, né? É por causa do poder de Deus, né? Esse fato a gente só vê também nesse relato da prisão dele, desse fato deles caírem por terra, é só no livro de João, né? Por causa da deidade que é tratada nesse livro. Aí tornou-lhes a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai, deixai ir a estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Ou seja, aqui, como o irmão Paulo, o irmão Marcos, desculpa, explicou, essa obra era só dele, irmãos. Só dele. A substituição na cruz era ele que iria fazer. Né? Nós não tínhamos nada a ver, ou seja, nada a ver com em nós fazermos a expiação, né? A obra de fazer a expiação é dele. Nós temos a ver em ser beneficiados por ele, ou seja, essa proteção do Senhor fica evidente, né? E por esse evangelho apresentar ele como Deus, o Senhor agiu em misericórdia até mesmo com Judas, né? Porque quando ele fala ali, ó, para se cumprir a palavra que tinha dito: do que me deste, nenhum deles perdi. Mas se a gente pensar, peraí, mas Judas estava ali, né? E Judas, nós sabemos o que aconteceu com ele no fim. Judas suicidou-se, né? Mas o Senhor não perdeu, né? Não estou dizendo com isso, irmão, que Judas tenha sido salvo, né? Ele mesmo se perdeu, Judas mesmo se perdeu, né? Tanto é que o Senhor, 2 vezes antes, ele fala: sou eu, deixai ir a estes, incluindo Judas, né? Nós sabemos que ele mesmo endureceu seu próprio coração para a perdição, né? E aqui nesse evangelho, diferente dos demais, como o irmão Getúlio citou, a gente não vê a cena do beijo da traição. Ela é omitida, né? Por causa da misericórdia e da graça do Senhor. E ele inclui, quando ele fala disso, né? Sou eu, deixai ir a este, né? A gente pode fazer essa comparação, irmãos, lá em Mateus, no 26, Mateus 26, Mateus 26, a partir do 47, né? Vai falar desse mesmo relato que a gente está vendo no nosso capítulo. Aí está escrito assim, só para falar um pouquinho da característica, o irmão Getúlio citou, né? Em Mateus, Jesus é apresentado como rei, Marcos como servo, em Lucas como o homem perfeito, filho do homem, né?
e lá em João como Deus. Aí vamos à leitura aqui de Mateus. Estando ele ainda a falar, chegou Judas, um dos 12, está incluído, né? Um dos 12. E com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. Né? E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Né? Aqui é um dos relatos da maneira como ele traiu o Senhor, e o Senhor ainda assim chama de amigo, né? Mesmo sabendo, penso eu, lógico, tudo teria que se cumprir, a gente sabe disso aí, nada na palavra de Deus deixaria de se cumprir, vai deixar de se cumprir. Mas o tratamento que Jesus desprende a ele, né, o trata como um amigo, né? Porque esse é o nosso Senhor, né? É misericordioso, amoroso, gracioso, né? Apesar dos pesares, apesar de nós mesmos, né? Por assim também dizer. E em Marcos 14, irmãos, Marcos 14, por favor. Esse mesmo relato vai iniciar no versículo 23, ou 43, desculpa, irmão. Marcos 14, a partir do 43. Aqui o Senhor é o servo perfeito, né, nesse evangelho. E logo falando, desculpa, irmãos, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse prendei-o e levai com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram mãos e o prenderam. Né? Nesse evangelho, o relato está mais curto. E agora, no evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 47, também vai relatar esse fato, né? Aí está lá. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? Olha que coisa, né? Com um beijo trai o Filho do Homem. Nesse evangelho, o Senhor questiona, né? Porque esse evangelho ele é apresentado como um homem, como se ele tivesse espantado. É uma reação, meio que talvez nós, se tivéssemos no lugar do Senhor, como homem, né? Nós também teríamos essa reação de espanto, de indignação, né? Aquele que comia a sua mesa o traiu com um beijo, né? E vendo que estava vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram: Senhor, e feriremos a espada, né? É o relato da reação de Pedro, né? Então, voltando lá no nosso capítulo, a gente vê a proteção, né? O protecionismo do Senhor Jesus com todos eles, incluindo Judas também, né? Porque aí parece estranho quando a gente lê no 9, né, que foi falado aí,
para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Né? Realmente, Judas, nós sabemos que ele mesmo endureceu o seu próprio coração, né? Sabemos que o Senhor não destina ninguém à perdição. O Senhor, ele tem a soberania dele, né? Ele faz o que ele quer. E ele nos escolheu, né? Nos tirou desse meio e escolheu nos salvar. Só que ele não escolheu condenar ninguém. A pessoa mesmo se condena pela rejeição ao Filho de Deus, né? Judas participou das mesmas coisas dos demais. Porém, o coração dele se endureceu e ele escolheu trair o Senhor Jesus, né? Aí, tanto é que, por isso que pode parecer um pouco estranho esse versículo 9 aí, irmãos. Até aí. Irmãos, eu notei aqui que em Lucas 22:51 é o único evangelho que fala da cura da orelha do soldado, né? Que Cristo curou a orelha do soldado. Nos outros três não cita. Irmãos, a respeito desse versículo citado pelo irmão, acredito que por ser escrito por um médico, né, que é Lucas, o Espírito, por revelação divina, revelou isso, né, a ele, né, da cura. Eu creio que seja isso, né? Se o irmão puder complementar ou corrigir. Bem, irmãos, essa parte aí que o irmão Cláudio falou em relação à orelha, né, que o Senhor praticamente pôs ela no lugar, então a gente já leva isso para um outro âmbito. Por exemplo, esse foi o último milagre que ele fez, né? Mas se a gente for analisar bem, embora foi um milagre físico, né, vamos dizer assim, que ele curava pessoas aleijadas, leproso, e muitas coisas ele fez, nós nem sabemos, né, porque não foi registrado isso nas escrituras. Mas agora, irmãos, a gente se curvando e bem aos pés do Senhor, a gente agradece o maior milagre que ele fez, que quando ele completou a obra que entregou ao Pai, disse: tudo está consumado. Esse nós consideramos o maior de todos, né? Porque a partir disso aí, ele acabou dando a nós, né? Assim, não vamos falar mão beijada, que isso é uma palavra muito feia, né? E o significado da obra do Senhor, a relevância é tão grande que não dá para medir, né? Então, esse a gente considera o maior milagre que o Senhor fez para nós, colocando a fé dentro do nosso coração, e também isso que os irmãos explicaram, conforme também o irmão Alain disse que Judas, ele mesmo, ele se matou, ele se destituiu da graça do Filho de Deus, né? E a gente vê, irmãos, que todo aquele que fomenta no seu coração coisas humanas, materiais, é um risco muito grande, né? Porque nós não sabemos aqueles, né? Nós já cremos,
Mas aqueles que hão de crer, o Senhor que sabe, né? E também, se a pessoa também se deixa levar, jogando o teu coração na matéria, amando, adorando, né, as coisas daqui, então já é uma perspectiva de que pode ser um Judas também, nós não sabemos, né? Porque o mundo do jeito que está, nós já podemos já classificar que já existe um gráfico muito grande de pessoas que não creem realmente, mas essas coisas pertencem ao Senhor, né? Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas o que a gente sabe é que nem o irmão Cláudio falou desse versículo, né? Que fala sobre a cura. O irmão Getúlio também complementou que Lucas realmente era um médico. Então, pode ser que realmente haja uma conotação, né, das coisas pelo fato de Lucas que por ser médico, mas a gente também leva isso para o lado do amor dele, né? Porque o Senhor fez esse benefício, tanto essa orelha como aleijado, cego e tudo quanto era coisas difíceis para nós, o Senhor fez isso com todo o amor para aqueles que necessitavam disso, desse socorro que só Ele podia fazer, né? Então a gente fica feliz com isso e também o maior milagre dele foi matar o pecado, nos libertar da morte e deixar nós numa posição perante Ele que não tem como voltar atrás. E somos salvos em Cristo e ponto final. A gente agradece mesmo esse grande amor do Senhor, porque só Ele poderia ter feito isso por nós. E nós somos felizes por isso também. Até aqui. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Que é o irmão Paulo. Paulo Menezes. Sim, irmão, pode. Estamos ouvindo, sim. É difícil falar depois de tanta coisa maravilhosa que já foi dita, né? Mas nós sabemos que a Escritura confirma a própria Escritura, né? E se a gente for lá no livro, lá em Salmos, no Salmo 41, né, no capítulo 41, se o irmão conseguir colocar aí, a partir dos versículos 5, Salmo 41, a partir do versículo 5. Só para a gente jogar um pouquinho mais de luz, mais do que o Senhor já colocou, né? Ele vai colocar mais um pouquinho aqui, tá bom? Ó, isso aqui a gente sabe que a maioria, esse livro do Salmo praticamente é o Senhor Jesus, né? Falando dele mesmo, né? Nós sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Por Deus. Olha que maravilha nisso aqui, ó, pra gente ver aonde foi culminar tudo isso aqui, mas lá, né, estava escrito lá nos Salmos, ó, a partir do 5, ó, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome. Nós sabemos que os fariseus, né, os saduceus aí, todo esse clérigo, eles tinham inveja do Senhor Jesus e planejavam a morte dele. Nós vimos isso aí nos evangelhos, né? A gente está vendo isso aí, né? Caifás, eles procurando uma maneira de pegar ele para matá-lo, né? Então aqui a gente vê, ó, os meus inimigos falam mal de mim, né? Quando morrerá ele e perecerá o seu nome, no 5. Vamos lá no 6, ó. E se algum deles vem me ver, a gente sabe que quando os fariseus eles iam encontrar o Jesus, ó, eles falavam coisas vãs, né? E no seu coração amontou a maldade, eles amontavam a maldade, saindo para fora, é disso que fala, né? Isso aqui, ó, no Salmo está falando tudo que a gente está lendo aqui, ó. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado não se levantará mais. Olha só aqui no 9, a gente tá, né, foi falado de Judas, ó, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava,
que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aí o Senhor Jesus falando para o Pai, né? Ó, porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante de tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Olha que maravilha, né? A gente viu tudo que a gente está lendo aqui, ó, praticamente resumido nesse salmo, né? Que o Senhor, Deus vai glorificar o Senhor Jesus nessa obra, né? E nós sabemos que o Senhor Jesus, que Deus, né, é fiel, né? Então ele era sustentado nessa fidelidade dele para com o Pai em cumprir essa obra, né, de expiação dos nossos pecados, né? E foi essa obra maravilhosa e todos que estão salvos, né, como o irmão já foi dito aí, ninguém se perdeu, né, desses que já estão dormindo com o Senhor e dos que estão aqui hoje conosco, né, no Brasil afora, pelo mundo, todos os nossos irmãos hoje que são salvos, né, que o Senhor nos salvou, né, nenhuma dessas ovelhas vão ser arrebatadas da mão do Senhor. E isso é maravilhoso. Eu não tenho mais, eu tô nem conseguindo falar de tão emocionado que eu tô aqui, sinceramente, para falar para vocês de como a palavra do Senhor é maravilhosa e se completa, né? Não existe contradição, existe má interpretação, né? E algumas por como é que se fala? Por inocência e outras por maldade, né? Mas a palavra do Senhor, quando o Senhor coloca ela, né, no lugar que ela tem que estar, né? E o Espírito Santo nos ilumina aqui, graças a Deus, né? Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por nos dar essas palavras maravilhosas de consolo. Né? Eu queria falar só até aqui que eu não estou nem em condições de falar mais, tá bom, meus irmãos? Até aqui. Irmãos, esse trecho aí do versículo 12, né? Até o 14 ali. Tá pensando aqui, né? Quando levaram o Senhor Jesus até a presença
dos clérigos, né? Na época lá, os doutores da lei. Então ele fala aqui, então a corte, né? E o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o manietaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo, né? Que figura nós temos nessa cena, né, do cordeiro sendo analisado, né, pelos sacerdotes. É verdade? Não era assim que acontecia? A figura no Antigo Testamento? A pessoa levava a oferta, o cordeiro, e o sumo sacerdote analisava, né, para ver se achava alguma mancha, alguma mácula. Olha que figura maravilhosa nesses versículos, né? O Senhor Jesus sendo conduzido para ser analisado, e o versículo 14 nos traz também uma informação importante, que fala que Caifás tinha aconselhado aos judeus que convinha que o homem morresse pelo povo, né? Ou seja, um substituto, né? Sem querer, ou por vontade de Deus, né? Sem querer, ele sem querer, mas por vontade de Deus, ele já havia profetizado isso também. Eu achei a referência aqui, irmão, escrever, está em João 11, livro de João, esse mesmo evangelho, capítulo 11, né? Quer ver? A partir do 46. João 11, a partir do versículo 46. Travou o celular dele, irmão. Ah, travou? Ah, então tá bom. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Sei que o irmão estava abrindo ainda aí. Obrigado, irmão, por informar. João 11, 46 fala assim: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Já era a intenção deles eliminar Jesus, né? Porque Jesus atrapalhava os intentos dele. Ó, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Se deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Eles estavam preocupados com o próprio umbigo, né? Com as suas posições. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha que maravilha, né? Então, nesse trecho do nosso capítulo, a gente vê Jesus sendo analisado realmente como cordeiro, né? Ele sendo o cordeiro naquele momento, né? Efetivamente, que ele é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A gente vê essa figura dessa análise, né? Desse exame do cordeiro de Deus, né? Jesus sendo levado ao sumo sacerdote vigente dessa época aí. Tem uma outra passagem, irmãos, em João 10 também. João 10. Deixa eu achar aqui. A partir do 15, né? João capítulo 10, versículo 15.
Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, né? A substituição. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Né? Esse trecho, a gente leu agora aqui em João 10, né? Estava pensando um pouquinho no capítulo, no versículo 11 do nosso capítulo, né? Que Jesus diz a Pedro, né? Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu, né? Ou seja, Deus deu, sabemos que esse cálice é o cálice da ira de Deus, né? Que deveria ser por justiça derramado em nós, mas o Senhor, em substituição, ele fez isso por nós, né? Ele fez a vontade do Pai, deu a sua vida para tornar a tomá-la, né? Nós sabemos que ninguém tirou a vida dele, ele falou lá, né? Aquela hora, Pai, em tua mão eu entrego meu espírito, e se rendeu, né, irmãos? Até aí. É interessante essa parte que o irmão Alan trouxe. Nós temos uma outra referência muito interessante, que diz tudo que o nosso irmão já explicou, mas é que nem as coisas boas do Senhor, elas nunca são remontadas, né? Elas se abrem como um leque de maravilha que vai entrando pelos corações e cada vez mais adoçando a vida daqueles que ouvem tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, né? Então, os irmãos, o versículo 14 que o irmão leu aqui do nosso capítulo, diz, o irmão vai colocar? Coloca aí. Do nosso capítulo 14, né? O irmão já explicou isso, tem um outro fundamento também. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Nós temos uma referência aqui no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 11, no versículo 50. 11, 50. E diz, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Então, interessante que isso saiu mesmo da boca dele, conforme o nosso irmão explicou, mas vejam bem, o interesse dos fariseus, dele principalmente, que era o sumo sacerdote, é porque eles eram
políticos, né, praticamente, e eles tinham muitas mordomias, né? Eles eram homens respeitados e aquela coisa toda. Então, o que acontece? O medo deles, quando falou que o Senhor era rei, que ele ia reinar, aquelas coisas, o medo deles é que eles fossem desestabilizados das suas posições, né? Como muito isso, a gente vê muito isso na política, que às vezes a pessoa consegue fazer uma maldade, né, para um próprio parente para se manter na política. Não vamos ir além disso. Então, mas vê que ali ele saiu da boca daquele homem algo que realmente alguém iria morrer, precisava morrer para que não perecesse a nação. Mas foi algo bem diferente, né? Tirando os interesses materiais que ele tinha no coração, o Senhor Jesus, ele teve que passar por isso, não só uma nação, mas o mundo inteiro pudesse ter as portas abertas para se livrar da morte que pesava sobre o mundo inteiro. Então, o que acontece? Ele deu essa liberdade, deu essa condição para todos, né? Sem exceção. Aí, agora, o abraçar isso aí é pela misericórdia dele só, porque, como o nosso irmão estava explicando, né, que eu vi, não, minto, o nosso irmão Mário, eu vi ele falando sobre o que o Satanás ele faz, né, com jovens, principalmente, e ele coloca coisas no caminho do jovem, e o jovem, ele é assim, ele é alguém que está iniciando na sua vida, e ele é muito fácil de entrar em uma contradição, já visando um interesse próprio, já devido à sua robustez, à sua saúde, né, e à sua pouca idade. Então, o jovem é mais fácil dele ser enganado, né? Então, irmãos, vejam que o Senhor, ele fez isso para que todos, sem exceção, tivessem esse direito, né? Mas tem alguém que vem por trás disso aí e vai enganando um, enganando o outro, até que o Senhor pode fazer um movimento nesse coração. Infelizmente, nós não podemos fazer nada em relação a isso, a não ser falar da salvação, né, para aqueles que nós consideramos, até um amigo ou alguém que nós venhamos a conhecer assim, de um momento relâmpago, seja numa condução, num andar, num trabalho, numa compra, e porque isso aqui, essa palavra aqui, essa nação não perecesse, é o mundo inteiro, que a gente faz a comparação, né, dos dois versículos, né? O irmão já tinha explicado muito bem isso, mas é muito interessante, porque realmente nós acabamos definitivamente conhecendo dentro do nosso coração o que quer dizer isso aí. Ele, né, simplesmente, singularmente, ele fez todo esse trabalho para que nós viéssemos a viver, né? Nós cremos porque ele fez isso por nós, ele colocou dentro do nosso coração essa fé e, obviamente, ele vai colocar isso ainda no coração de muitos, para que também possam se achegar e juntar ao número daqueles que ninguém se perdeu, né? Vamos dizer assim, que está no versículo 9 do nosso capítulo, né? Então, aqueles que o Pai deu, os irmãos também, irmão Paulo Menezes também já falou das ovelhas, falou do Salmo, e todo mundo já explicou realmente o único objetivo dessa obra maravilhosa, redentora, é para que ninguém se perca, né? Tanto é que o irmão Alan também explicou que Judas, ainda que o Senhor não queria também que ele passasse por alguma coisa ruim, mas ele mesmo abraçou essa coisa ruim e assim foi destituído, né? Mas tem muitos que hoje fazem isso também,
Então, a gente só ora ao Senhor, que as nossas forças só vai até aí, né? Aí o Senhor é que vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele achar que deve ser feito dentro desse coração, que só a ele pertence. Nós temos que só mostrar a luz que ele colocou em nós e falar do seu grande amor. É isso. E nós somos felizes, todos nós, dessa live, porque esse fato já está em nós e já é vivo dentro de nós, essa esperança e esse amor que não tem tamanho e que um dia nós estaremos todos juntos com ele. E aí? Boa noite, irmãos. Eu entrei atrasado na reunião, tinha explicado já a alguns irmãos que estaria atrasado, mas acompanhando aqui os irmãos e a leitura do nosso capítulo, eu queria fazer um breve comentário sobre alguns versículos. O tempo já está chegando, mas eu vou ser breve. Uns versículos salpicados, diz aqui no versículo 17 da nossa leitura. 17 diz, né? Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Aí depois diz o 18, ele diz: Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E por último não, mais um aqui no 25, diz: E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E aí eu pediria ao irmão para voltar um pouco no Evangelho de Lucas. Que vai nos dizer o porquê, né? Lógico que nós já sabemos dessa história, que o Senhor já havia predito que Pedro o negaria 3 vezes. Mas nós vamos ver como tudo isso se inicia ao ponto do homem negar a Deus. Em Lucas 22, versículo 54. Em diante, 54. Diz: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Essa é a condição do homem que, ou por vergonha, ou por perder a comunhão com o Senhor, devido aos seus atos. Lógico que ali no nosso contexto não era isso. Pedro, na verdade, ele não perdeu comunhão, não negou por algum pecado, alguma coisa errada que ele tinha feito, mas por vergonha de se identificar com aquele homem que estava ali preso. E, consequentemente, a caminho da morte, né? Caminho de uma condenação. Então, o homem que não quer aceitar essa condição de ver Jesus como... Nós sabemos que Jesus venceu o mundo, mas para os homens ele foi um perdedor aqui, quando esteve aqui. E essa condição ainda incomoda muito cristão, ao ponto de quando o homem sente vergonha do Senhor Jesus,
ele vai se decaindo, ele se junta com os do mundo, como nós vemos Pedro se esquentando junto com os do mundo, ao ponto de negar o Senhor. E essa é a condição. O cristão, se ele não for verdadeiramente cristão, for um professo, ele vai cair nessa condição. Não que Pedro fosse um cristão professo, mas ele vai negar ao Senhor. Se ele não se identificar como um verdadeiro cristão e entender que Cristo para o mundo foi um perdedor, mas para nós ele é o vencedor. Como ele disse no versículo passado, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas para o mundo ele é um perdedor. E o cristão que não tiver esse entendimento, ele vai sentir vergonha do seu Senhor ao ponto de negá-lo para o mundo. Só até aqui, irmãos. Irmãos, bem rapidamente, né, para corroborar um pouquinho também, estava dando analisada nesse trecho que o irmão Paulo trouxe aí para nós, do versículo, desse pedaço do versículo 15 ao 25, né, que vai falar da situação de Pedro e ele ter negado o Senhor Jesus, né? É interessante a gente observar no 15, que é dito assim, ó, e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, né? Porque ele, penso eu, né? Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, por favor. Simão Pedro e outro discípulo, porque Simão Pedro nós sabemos que era discípulo de Jesus, e outro discípulo seguiam a Jesus, né? Um outro discípulo que não era identificado como discípulo de Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, que entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou, né? A porteira levando para dentro, né? Aí depois o irmão leu aquela parte que Pedro já se assentou com os homens. Eu lembrei de Salmo 1, né? Que meio que fala dessa situação, né? O Salmo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores, né? Foi o que Pedro meio que fez, né? Ele seguiu o conselho desse outro discípulo, né? Foi colocado para dentro numa situação onde estavam escarnecendo do Senhor Jesus, né? Que foi o que fizeram ali com ele. A gente vê isso aí até o versículo ali do 27, né? O que eles faziam. E ele acabou se assentando junto com aquelas pessoas, né? Se identificando com aquele grupo. E, às vezes, se a gente nos deixarmos, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso convívio, acabar se identificando demais com grupos de escarnecedores, né, nós vamos acabar como Pedro negando a Jesus, né, por conta de querer se identificar com aquele grupo. Talvez nós possamos também fazer a mesma coisa que Pedro fez, né? Tem um versículo que fala, não estou lembrado onde é que está, que fala que as más conversações corrompem os bons costumes, né? A associação da luz com as trevas. Tem muita orientação na palavra de Deus a respeito disso, né?
E aconteceu esse fato, lógico, é como o irmão Paulo falou, né? Isso aí já estava previsto que ocorreu, o próprio Senhor Jesus alertou ele, né? Que isso iria ocorrer, não foi por uma negação, como que se diz, a negação de Pedro não foi uma coisa com má intenção, foi por medo, foi por vergonha. Isso pode acontecer com a gente, né? Por medo, por vergonha, por represália, às vezes no trabalho. Muitos de nós não confessamos que somos cristãos com medo do patrão, o que o patrão vai pensar, né? É só um exemplo, tá, irmão, de, de situação, né? E isso aqui, como os irmãos falam, a Bíblia é fantástica, que ela não esconde a falha dos homens, né? Ela mostra a falha dos homens e mostra a misericórdia e a graça do Senhor em favor desses homens falhos que somos nós, né? E só mais um versículo interessante, já está dando nosso tempo, é o versículo 19, né? Que fala assim: e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, né? Quantos de nós, muitas das vezes, conversando com pessoas que se dizem cristãos, não somos interrogados acerca dos nossos irmãos, não nossos discípulos, né? Nossos irmãos e da doutrina, da sã doutrina. Como é que é essa reunião de vocês aí? Né? É que esse negócio dessa doutrina aí? Né? É assim que, muitas das vezes, aí o Senhor vai falar ali que ele falou abertamente ao mundo e tal, e essas coisas, as demais coisas aí. Tá, irmão? Só tem por causa do nosso tempo também.
Nosso tempo já deu, né? Graças ao Senhor, é um capítulo muito rico, né? A gente acredita que foi até o 11, em algumas citações, de alguns versículos mais para frente. Os irmãos entendem que a gente terminou o capítulo ou a gente volta do 12? O que os irmãos acham? Pode ser do 20, mano, em diante. Versículo 20. 20, beleza. Algum irmão tem alguma consideração final? Ficou alguma dúvida para algum irmão, para alguma irmã? Se não, alguém poderia dar graça? Podemos dar graça, então, irmãos? Deus, nosso eterno Pai, nessa noite nós agradecemos do fundo do nosso coração, mais uma vez, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que sempre tem nos ajudado, nos acompanhado, e assim vamos vivendo felizes nesta terra, ainda com as nossas lutas, mas pelo teu amor, ficamos felizes acima de qualquer dificuldade. E assim, agradecemos pelo ensinamento de hoje. Grandemente o Senhor tem falado, colocado dentro do nosso coração, mais uma vez, os teus tesouros que servirão de luz para os nossos caminhos enquanto nós estivermos nesta terra. Assim, receba no céu, aos teus pés, depositamos a nossa oração de agradecimento, no nome amado do Senhor Jesus, teu santo Filho, glorificado à tua direita, para todo sempre. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, Gi. Boa noite a todos os irmãos, todas as Boa irmãs. noite a todos. Até a próxima. Boa noite. E Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Fala aí, Marcão, quem está dando risada? Tem pizza aí hoje, a gente vai aí, dá uma corrida aí.